A TV GP1 inicia uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Teresina nestas eleições de 2024. Nosso primeiro convidado é Santiago Belisário, do Partido Unidade Popular. Candidato, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para a gente é muito importante estar aqui apresentando um pouco da nossa candidatura, em especial o nosso programa para a cidade. Candidato, esta é uma entrevista bem objetiva e eu gostaria de começar lhe perguntando: por que o eleitorado deveria oportunizar alguém assim tão jovem para gerir a cidade? Não, primeiro que quando a gente pensa na política, né, a gente imagina uma coisa muito distante, né, do dia a dia da nossa cidade, do dia a dia do nosso povo, né, uma política eh, feita em gabinete, feita no conchavo, e que o nosso povo está muito cansado dessa política, né? E que o que a gente tem apresentado hoje para a cidade é a possibilidade de a gente conseguir construir uma política que seja centrada no nosso povo, né? Porque essa política do dia a dia e das lutas, o nosso povo tem interesse e debate ela cotidianamente, porque nós sabemos os problemas que nós enfrentamos na cidade. O seu partido registrou apenas 2 candidatos a vereador de Teresina. Sua própria candidatura também não tem apoio político de outros grupos. Dessa forma, como é que você pretende driblar as dificuldades, caso eleito, por exemplo, para aprovar projetos lá no Legislativo? Primeiro que o nosso grande compromisso, na verdade, é com a organização do nosso povo, né? Então a gente entende esse processo como uma luta eleitoral. E nós nos colocamos nele porque entendemos que a partir dele, desse debate que a gente faz sobre a cidade, a gente consegue organizar cada vez mais pessoas para a transformação que a gente precisa ter aqui na nossa cidade. Assim, então, nosso objetivo não só é eleger, mas, acima de tudo, organizar o nosso povo, porque só o nosso povo organizado, sendo poder, as transformações de fato que a gente precisa, elas podem acontecer. Então, a gente não está aqui simplesmente para pautar e, a qualquer custo, né, se vendendo, abrindo mão da nossa política para eleger alguém, né? O nosso compromisso, de fato, é com a luta e com o nosso povo. Candidato, a partir de agora, eu gostaria de falar de alguns pontos do seu plano de governo. Em uma das suas propostas, o senhor diz, abre aspas, tornar todo o centro comercial acessível apenas a pedestres, ciclistas, motociclistas e transportes coletivos, proibindo a circulação de automóveis individuais. Gostaria de saber se seria proibição durante todo o dia, durante algum tempo determinado, como é que funcionaria essa proposta? A gente, na verdade, vai realizar um estudo técnico, né? Mas a gente quer que, pelo menos de quinta a domingo, a gente consiga organizar dessa forma o centro da cidade. Inclusive, a gente quer a gente está pensando no projeto de desenvolvimento econômico, né? Como tornar o centro vivo, né? Como gerar emprego e renda. E a gente acredita que hoje o centro pode ser esse lugar, por exemplo, de concentração das feiras, né? Dos pequenos produtores. Expandir essa organização aqui no centro da cidade, né? E hoje a gente percebe que não tem estrutura da prefeitura, né? É completamente abarrotado o centro de ambulante, ao mesmo tempo que as pessoas estão ali trabalhando, tem uma grande circulação de veículos, uma grande circulação de pessoas e viabiliza muito, né? Essa possibilidade de um centro organizado, estruturado e que o povo seja oportunizado, né? Então a gente quer organizar, estruturar, dar suporte para que a gente consiga organizar essas feiras, né? Então as feiras de roupa, de calçado, de alimentos, né? Então a gente vai organizar tudo isso e priorizar o centro, né, nessa organização. E aí para isso a gente precisa tirar, né, a grande circulação dos veículos individuais, né, e priorizar o transporte coletivo e priorizar a geração de emprego e renda, organizando a partir dessas feiras. A educação, o candidato propõe erradicar o analfabetismo. Como é que funcionaria esse programa e em quanto tempo surtiria os seus efeitos? Olha, a gente pretende realizar isso nos 6 primeiros meses de governo, né, priorizando essa questão da alfabetização. E a gente vai realizar ele através dos mutirões de alfabetização. A gente vai organizar os mutirões que vão funcionar por frentes, né? Então a gente vai organizar os mutirões por zona, com um plano de atuação em cada bairro, da mesma forma também na zona rural. Então a gente vai organizar a partir dessa forma, inclusive a gente tem essa proposta das frentes de trabalho, né? Então a gente quer tirar de frente as empreiteiras, né, os empresários e colocar esse processo de geração de renda focalizado no nosso povo, né? Fazendo o contrato direto, né, das pessoas que têm um compromisso com a alfabetização, disponibilizando o suporte técnico e toda a estrutura necessária para garantir que as frentes de trabalho elas possam funcionar. Então a gente vai fazer isso através desses mutirões de alfabetização e a prioridade, né, vai ser nos primeiros meses do governo para que a gente consiga, a partir disso, acho que é o fundamental, erradicar o analfabetismo em Teresina, a partir disso focalizar nos outros pontos do nosso plano, né?
Ainda em educação, o candidato propõe o pagamento integral do piso salarial dos professores. Você já discutiu com o seu grupo de onde virá essa verba, onde que tem que cortar para efetivar esse pagamento? Não, vai cortar da dívida do município, né? Infelizmente, hoje, o orçamento que é destinado para a educação, ele não corresponde àquilo que a gente precisa fazer do ponto de vista da reforma estruturante que a rede precisa, mas ao mesmo tempo a gente percebe, né? Então não é porque não falta dinheiro, é porque hoje a gestão não prioriza de fato um compromisso sério em resolver as questões hoje que a gente enfrenta do ponto de vista da educação. Falando em transporte público, o candidato propõe contratar uma frota de ônibus biossustentável. Candidato, em quanto tempo a população teresinense veria esses transportes circulando nas ruas? Então a gente acredita que essa proposta ela é viável, ela é importante, traz uma contribuição para a gente retomar o nosso posto de cidade verde, né? Não cidade verde numa propaganda, né? Mas uma cidade pensada, um clima que beneficia o nosso povo, né? Porque infelizmente nós vivemos numa cidade muito quente, né? Então é preciso ter uma política de meio ambiente centrada nisso, né? A gente acredita que, possivelmente, né, nos primeiros 2 anos, essa questão já esteja toda implementada, porque, na verdade, o que vai possibilitar que ela se concretize de fato é uma proposta que, para a gente, é central, né? Que, na verdade, é a criação de uma empresa pública de transporte, né, uma empresa municipal, a estatização do sistema, porque hoje a gente acredita que ele não funciona, porque ele é privatizado, né? Então, não existe um sistema público de transporte. Candidato, quais são suas propostas para a geração de emprego aqui na cidade e como acabar com a precarização nos postos de trabalho já existentes? Não, primeiro que o compromisso é a luta contra a privatização, né? Nós temos vivenciado hoje que todas as áreas da nossa cidade, né, saúde, as escolas, o transporte é privatizado, né? E sabe que hoje muitos trabalhadores, quando eles são contratados com sem quase nenhum direito trabalhista assegurado, né? Às vezes recebe menos de um salário mínimo, as condições de trabalho com a privatização têm piorado. Agora, por exemplo, né, que a gente vivenciou em relação à energia elétrica, né? Os trabalhadores foram demitidos, né? Quem foi recontratado recebe um salário muito menor e tem hoje condições de trabalho horríveis, né? Porque a quantidade de trabalhadores para cuidar da rede elétrica diminuiu gigantescamente, inclusive agora tem casos, né, de trabalhadores que são, por falta de EPIs, por falta de suporte, né, tem morrido no ambiente de trabalho, né, eletrocutado, enfim. E essa tem sido a dinâmica, né? Então, primeiro é a luta contra a privatização, para que, de fato, a gente consiga debater um salário digno e melhores condições de trabalho, além de uma política permanente de valorização profissional, né? A gente estava discutindo sobre educação, não tem como ter uma rede de educação forte sem valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? Sem ter um salário digno para os professores e professoras. Então, a valorização e a luta contra as privatizações, elas são importantes para garantir essa questão da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras. Tratando-se de saúde pública, qual sua principal proposta e como desafogar o HUT, por exemplo? A nossa principal proposta, na verdade, não, ela é central porque ela demonstra um compromisso, assim. Claro que ela vai ser acompanhada de um plano, né, que a gente pretende desenvolver ao longo da gestão, mas uma questão que a gente é fundamental é tornar obrigatório o uso do SUS, né, para o prefeito, vice-prefeito e todo mundo que estiver no cargo de gestão. Para finalizar, o candidato propõe o que chamou de mutirões pela moradia. Como é que funcionaria este projeto? Pronto, esse é um debate que a gente é fundamental, né? Porque hoje, como eu mencionei, nós temos uma cidade que saiu da pandemia com uma realidade, né, de 300% das pessoas em situação de rua. Nesse mesmo período, nenhuma moradia popular foi construída na cidade, nenhum restaurante popular foi construído ou ampliado, né, não se construiu uma casa-abrigo e o impacto é visível, né, na estrutura da cidade, você andando pelo centro, né, o impacto que tem na cidade. Ao mesmo tempo que temos essa realidade, o centro de Teresina é completamente abandonado, né? Então hoje, como eu falei, né, tem mais de 2.000 imóveis abandonados no centro da cidade que não cumprem nenhuma função social, né? São completamente abandonados. O que a gente pretende implementar é o que já é previsto na lei, né, que é implementar o Estatuto da Cidade, né, aplicar o IPTU progressivo e destinar esses imóveis, né, caso, né, não se tenha retorno do proprietário, caso as dívidas do imóvel não sejam pagas, né, e continue sem cumprir nenhuma função social, destinar isso para moradia popular. E como falei, pretendemos fazer isso organizando o nosso povo, né?
Candidato, muito obrigado por sua participação e fique à vontade para deixar sua mensagem final aos teresinenses e pedir o seu voto. Gostaria novamente de agradecer pelo convite. Para a gente é muito importante esse espaço para apresentar o nosso programa, né, e apresentar a nossa candidatura, dizer que essa eleição ela não é uma eleição polarizada, que não existe só duas candidaturas viáveis disputando a prefeitura da cidade, que existem outros projetos onde o povo seja o centro desse projeto político para a nossa cidade, né? Então nós temos uma candidatura jovem, negra da periferia para dizer que o nosso povo, né, além de ser voto, pode ser poder e pode decidir os rumos da nossa cidade. Nós temos imensos desafios pela frente e eles só vão ser possíveis estando organizado e o povo estando no poder, né? Gostaria de convidar todo mundo a conhecer mais sobre a Unidade Popular, que é o mais novo partido, né, organizado no nosso país, fruto de diversos movimentos sociais, na luta por moradia, do movimento de mulheres, juventude, trabalhadores, para dizer que o nosso povo tem que estar organizado. E se os ricos têm os seus partidos, o nosso povo também pode ter o seu partido, a sua ferramenta de luta. Então, queria convidar todo mundo a organizar a sua revolta no nosso partido e organizar a luta no ambiente da nossa cidade e dizer que o nosso compromisso é com essa transformação pautada com o nosso povo, né? Então, por uma Teresina popular, vote 80 nessas eleições e construa, né, o nosso partido e as nossas lutas junto conosco. A TV GP1 agradece sua participação, candidato. Muito obrigado. A gente que agradece.